Está começando o Revista TST, o programa com as notícias semanais do Tribunal Superior do Trabalho. E veja na edição de hoje, SDI2 determina que ex-empregada do Itaú Unibanco seja reintegrada. Valores recebidos a mais em reclamação trabalhista contra o Bradesco não terão que ser devolvidos nos autos de execução. Aposentado será indenizado por cancelamento de plano de saúde. E veja também, será que o Vale Alimentação pode ser vendido ou passado para outras pessoas? É o tema de hoje do quadro Quero Post. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais que envolveu a montadora de veículos Volkswagen. A repórter Thalia Santos acompanhou o caso na SDI1 e traz todas as informações. Olá, Thalia. Olá, Ana Amélia. A montadora de veículos Volkswagen no Paraná foi condenada a pagar horas extras a um empregado. O profissional reclamou na justiça que a empresa reduziu o intervalo intrajornada a que ele tinha direito. Aqui no TST, o debate teve como foco a abrangência dos valores a serem pagos. Se seriam devidas apenas as quantias referentes ao tempo de descanso não usufruído ou se seria contado o período completo da intrajornada, incluindo parcelas que irão vencer até o fim do processo. Acompanhe na reportagem como foi o julgamento. Eram 8 horas de trabalho por dia e apenas 40 minutos de intervalo intrajornada. O empregado apresentou a ação e o caso foi julgado em primeiro e em segundo grau antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, em 2017, que passou a permitir a redução do intervalo intrajornada desde que com previsão em norma coletiva. A montadora de veículos no Paraná confirmou que o intervalo do profissional foi reduzido e alegou que a diminuição estava prevista no acordo coletivo da categoria. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido do empregado, relativo ao pagamento do tempo total da intrajornada, e não apenas dos minutos não concedidos. O entendimento foi de que a norma do acordo coletivo citada pela empresa é inválida por violar o artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, podendo afetar a segurança e a saúde do empregado. O artigo da CLT estabelece que, em qualquer trabalho contínuo que exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, 1 hora. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e o TRT reformou a sentença. Contrariando a pretensão inicial do empregado, o Tribunal Regional condenou a montadora a pagar apenas o equivalente ao tempo não usufruído do intervalo intrajornada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela 4ª turma, que mudou a decisão de segundo grau. Os ministros entenderam que o empregado teria direito ao pagamento da hora extra integral, acrescida de 50%. Mas como a turma se limitou a conceder apenas o que foi solicitado na petição inicial, o montador entrou com recurso para incluir na condenação o pagamento de parcelas que ainda vão vencer até a conclusão do processo. O profissional alegou haver jurisprudência no sentido de não ser necessário fazer pedido específico sobre as parcelas a vencer. O caso, então, foi levado à Seção 1 de Dissídios Individuais. Na SDI1, o ministro José Roberto Pimenta aceitou o pedido do profissional com base na CLT. Eu analiso e transcrevo e analiso o artigo 892 da CLT, que, como todos sabemos, dispõe que, tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas, inicialmente, até a data do ingresso na execução. Portanto, é pacífico de que, enquanto durar a obrigação, as parcelas que vencerem ao longo do processo integram o título condenatório. O ministro destacou ainda que a Corte pacificou o entendimento de que é viável a condenação ao pagamento de parcelas futuras enquanto a situação permanecer. A decisão foi unânime.
A seção 2 de dissídios individuais do TST determinou a reintegração de uma ex-empregada do Itaú Unibanco. A profissional alegou ter sido dispensada mesmo estando doente. O banco, no entanto, argumentou que a doença não tinha relação com o trabalho. Veja mais sobre esse caso na reportagem. O Itaú Unibanco entrou com mandado de segurança para mudar a sentença que determinou a reintegração da profissional em antecipação de tutela, mas o pedido da instituição foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco. A profissional foi contratada em maio de 2014 e dispensada em novembro de 2017. Na reclamação trabalhista, ela disse que durante o período de contrato apresentou atestados médicos e recebeu auxílio-doença pelo INSS por problemas de luxação, entorse, distensão das articulações e do tornozelo. Por isso, a empregada recorreu à justiça para reivindicar a estabilidade acidentária. De acordo com o item 1 da súmula 378 do TST, é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que assegura o direito à estabilidade provisória por 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. O item 2 da súmula detalha ainda que são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. O TRT entendeu que a dispensa da profissional representa a possibilidade de dano irreparável por conta do corte salarial e da suspensão do plano de saúde. Assim, fixou o prazo de 5 dias para a empregada voltar ao emprego, sob pena de multa diária no valor de R$ 100. O banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho com o argumento de que a reclamante não possuía estabilidade decorrente de doença ocupacional. Segundo a instituição financeira, ela não teria preenchido os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Para o Itaú, a doença e o trabalho desenvolvido junto ao banco não tinham relação. A relatora do caso na seção 2 de dissídios individuais, ministra Delaide Miranda Arantes, levou em conta os requisitos da verossimilhança e do dano irreparável ou de difícil reparação contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ministra observou que a empregada apresentou provas que evidenciam que o banco tinha ciência do afastamento dela superior a 15 dias. De acordo com o processo, foram expedidos atestados médicos concedendo 15, 90 e 120 dias de licença, nos quais consta o carimbo de recebido pelo banco. Com isso, a relatora votou pela reintegração da empregada e pelo pagamento dos salários desde a demissão até a data do retorno ao trabalho. Os demais ministros da SDI 2 seguiram o voto da relatora. E depois do intervalo, saiba se o Vale Alimentação pode ser vendido ou passado para outras pessoas. É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. A gente começa o giro pela 6ª turma. Um eletricista aposentado que teve o plano de saúde cancelado vai receber R$20 mil de indenização. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, havia determinado o restabelecimento do plano, mas negado a indenização, por entender que não houve dano moral. Ao julgar o recurso do aposentado, a 6ª turma entendeu ser presumida a violação da honra do empregado quando o plano de saúde é cancelado. Para a turma, tal situação não necessita de comprovação da existência de abalo moral. A 3ª turma decidiu que uma atendente não precisa devolver nos autos de execução os valores recebidos a mais em reclamação trabalhista ajuizada contra o Bradesco. A ex-empregada atuou no Banco Bradesco de 2006 a 2014.
ela recebeu cerca de R$ 4.000 a mais do que havia sido calculado na ação trabalhista. Por essa razão, foi determinado em primeiro grau que fosse restituído o valor à empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a sentença. A profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, disse que os valores recebidos a mais não poderiam ser cobrados nos próprios autos da execução, uma vez que foram recebidos nos exatos termos homologados pelo juízo executório. No recurso de revista, ela solicitou que fosse cassada a ordem de devolução da quantia recebida a mais. O relator do recurso, o ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que nos termos da jurisprudência do TST, não é possível a devolução dos valores neste caso, sob pena de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Segundo ele, a restituição só pode ser pleiteada por meio de ação própria. No caso da atendente, o instrumento cabível é a ação de repetição de indébito. A decisão foi unânime. A comunidade evangélica luterana de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, não é responsável por créditos trabalhistas devidos a um empregado de um estacionamento instalado dentro de terreno da comunidade. A decisão é da 4ª turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina havia reformado sentença e condenado a comunidade evangélica luterana de Jaraguá do Sul. Para o TRT, o grupo deveria pagar subsidiariamente as dívidas trabalhistas de um atendente do estacionamento instalado em hospital de propriedade da comunidade evangélica. Na reclamação feita à Justiça, o profissional disse que a comunidade evangélica era a real empregadora e beneficiária do trabalho dele. O caso chegou à 4ª turma do TST depois que a comunidade evangélica entrou com recurso de revista. A alegação foi que o serviço contratado sob disciplina civil para atender às necessidades oriundas de atividades acessórias da empresa contratante não gera responsabilidade solidária ou subsidiária. O relator, ministro Caputo Bastos, concluiu que não se tratava de terceirização e seguiu a jurisprudência do TST. No entendimento do tribunal, a condenação subsidiária não é possível quando evidenciada a existência de contrato mercantil entre as partes. Em decisão unânime, a turma entendeu que a proprietária do terreno não é responsável por créditos trabalhistas devidos ao empregado do estacionamento. Antes de encerrarmos o giro de notícias, vamos a um julgamento da 1ª turma. Uma auxiliar de serviços gerais que descobriu que estava grávida depois de pedir demissão vai receber verbas do período de estabilidade. Ela também conseguiu converter a demissão em dispensa sem justa causa. Ao julgar o caso, o relator na 1ª turma, ministro Dezena da Silva, destacou que apesar de a rescisão contratual ter ocorrido por vontade da empregada, o TST tem se posicionado no sentido de que o momento do conhecimento da gravidez pelo empregador ou mesmo pela própria gestante não retira o direito à estabilidade. E não deixe de assistir a essas e a outras notícias na página do TST no Facebook. E aproveite para comentar as decisões, como fez o Ricardo. Ele escreveu: perfeita decisão, protegidos os direitos da mãe e da criança. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag Quero Post foi publicada no Facebook. O Vale Alimentação pode ser vendido ou repassado para outras pessoas? Vamos saber agora na reportagem. Marta é professora em uma escola particular. Sempre que precisa reabastecer a despensa de casa, usa o Vale Alimentação para pagar as compras. O benefício não é descontado do salário. Todo mês eu faço minhas compras com um ticket. Não preciso utilizar o meu salário para fazer a compra do mês. Raramente eu preciso complementar com o salário. Se eu não gastar no mês todo, também não perco, ele é acumulado para o mês seguinte. É um benefício. Se tirar do meu salário, isso vai fazer muita falta. Antes de iniciar a compra, Marta checa se o estabelecimento aceita o Vale Alimentação disponibilizado pela empregadora. Outro cuidado que ela tem é o de não adquirir bebida alcoólica. A compra desse produto não é permitida. Esse juiz explica que a empresa pode oferecer o Vale Alimentação como estímulo aos empregados, mas se o benefício estiver estabelecido em acordo coletivo, o fornecimento passa a ser obrigatório.
Se houver uma determinação, se houver uma disposição em alguma norma coletiva, aí se torna obrigação do empregador. Então é possível que haja essa previsão e, havendo, o empregador precisa realmente cumprir. Regra geral, não há uma lei determinando que o empregador ele forneça um vale alimentação ou uma alimentação ao seu empregado. Tá? Isso, regra geral, é uma liberalidade. Ainda segundo o juiz, o valor do vale alimentação não integra o salário. O que a CLT diz? Lá no artigo 457, lá no parágrafo 2º, diz que a concessão de auxílio alimentação ela não incide contribuição previdenciária, nem repercute em outras parcelas. Então a lei fala que é proibido o pagamento em dinheiro desse auxílio alimentação, então tem que ser através de um cartão, de um ticket, né? E havendo então o recebimento desse benefício, isso não integra o salário para outras repercussões, então não repercute nas demais verbas trabalhistas e o empregado também não leva aquele valor para a aposentadoria. O objetivo do auxílio é garantir a alimentação do empregado, por isso não pode ser vendido. Caso o colaborador venda o vale, pode sofrer até demissão. A demissão por justa causa é a pena mais grave que o empregado pode sofrer. Num caso concreto, num processo que isso vier à tona, o juiz vai analisar se há gravidade desse fato. Então, se considerar que é um fato efetivamente grave para justificar uma justa causa, o juiz pode manter, mas ele pode entender que não é suficientemente grave. Então, se houver outro tipo de punição, como uma advertência, uma suspensão, isso pode ser considerado como válido e razoável. Embora a venda do vale alimentação seja inadequada, 4 em cada 10 brasileiros vendem o ticket e usam o valor para pagar contas. O estudo foi feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O juiz do TRT em Goiás defende que é preciso alertar todos sobre a comercialização ilegal do vale alimentação. Eu creio que haja necessidade de discussão aí com os sindicatos, com as categorias, para verificar quais são os problemas em relação a isso, né? E haver talvez uma conscientização, né? Eu acho que isso seja bastante importante quanto ao uso adequado desse benefício. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. Estamos de volta e veja outras notícias de destaque no TST ao longo da semana. A Justiça do Trabalho realizou em todo o país a 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A proposta do evento é mostrar para a sociedade que o acordo é a solução mais viável e rápida para as demandas judiciais. A abertura da semana ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro. Na solenidade, o vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Renato de Lacerda Paiva, destacou a eficiência do diálogo para a solução de conflitos e a pacificação social. Foi homologado pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, acordo coletivo de trabalho entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF. O acordo segue proposta sugerida pela vice-presidência durante mediação e conciliação processual no TST. O documento abrange as cláusulas econômicas e sociais para o período de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2020, o que compreende 2 datas bases da categoria. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
O ministro se reuniu com magistrados, servidores e o público externo do Tribunal Regional. Durante a semana, o corregedor encontrou gestores dos programas Trabalho Seguro e de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e a Escola Superior do Ministério Público da União fecharam parceria para trocar conhecimentos, informações e experiências para formar e especializar magistrados e procuradores do trabalho. O acordo de cooperação técnica atende pedido da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. O programa Jornada, produzido pela TV TST, está reformulado e agora é voltado para a internet. Com linguagem simples e mais interatividade, a cada episódio, o Jornada vai abordar um tema de repercussão do universo trabalhista. E para saber mais sobre a próxima edição, eu converso com a apresentadora Luma Soares. Olá, Luma! Olá, Ana! A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia e tem promovido novas formas de trabalho. E uma delas é a possibilidade de trabalhar em casa. No próximo programa, o Jornada vai falar sobre teletrabalho. Em todo o país, calcula-se que cerca de 12 milhões de profissionais estejam trabalhando em home office. A reforma trabalhista regulamentou a atividade e agora empregados e empregadores precisam ficar atentos às novas regras. Todos os detalhes sobre esse assunto é só conferir pela internet no próximo Jornada. Com você, Ana. Tá ok, Luma. Muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.